E vem conferir a crítica do anime Jogando Jogos da Morte para colocar comida na mesa. E eu acabei de assistir um anime que terminou na temporada de janeiro de 2026, chamado Jogando Jogos da Morte para poder colocar comida na mesa. Ah, mas esse não é o nome verdadeiro. Sim, o nome dele verdadeiro é gigantesco, eu não consigo falar em japonês, então eu fiz a tradução livre do que seria o nome desta obra. Bom, pelo como o próprio nome diz, a pessoa vai jogar jogos mortais para poder ganhar um dinheiro, vamos dizer assim. Ou pelo menos essa é a premissa inicial, porque todo mundo sabe que no fundo desse tipo de anime, normalmente, eles vão discutir coisas muito mais profundas. Pelo menos é o que era para ser, e infelizmente não foi. Obviamente a referência clara ao anime é Jogos Mortais. Jogos Mortais tem uma referência clara, porque cada rodada elas jogam Jogos Mortais, e não é de forma, como pode-se dizer, exagerada, no sentido de sair poderes e tal. Não, realmente jogam Jogos da Morte. Também pode usar o Alice in Borderland ou Round Six como referência para esse tipo de obra. Claro que é uma coisa, tem uma parte mais sci-fi dentro desse anime, mas mesmo assim, você pode pegar esses que tem esses jogos por algum motivo, tentar sobreviver para poder chegar lá. Quando você apresenta esse tipo de obra, o primeiro fator que é importante você destacar é a protagonista. Porque você sabe que ela vai ver vários jogos, e vendo vários jogos, você sabe que cada jogo normalmente vão ter personagens novos e também vão ter mecânicas novas de jogo. A partir daí, você tem que deixar claro que a sua protagonista tem que ser muito carismática e muito envolvente. E eles não foram para esse caminho, porque a protagonista, normalmente o que acaba acontecendo? Você coloca uma protagonista que normalmente nunca jogou esse jogo, e nunca tendo jogado esse jogo, ela vai ficar assustada, ela vai ficar com medo, ela vai correr, e meio que você, como espectador, é como se você participasse do jogo com ela. Então, quando ela tá com medo, você tá com medo. Quando os jogos vão passando, ela vai superando aqueles obstáculos, ela vai ganhando mais confiança para sobreviver, você, como espectador, sente a mesma coisa. Você consegue, eu também conseguiria, porque estamos juntos nessa jornada. Só que esse anime foi para um caminho que é mais arriscado, que eu acho que inclusive é um erro, que é colocar ela já depois de ter jogado mais de 20 jogos. Depois de ter jogado muitos jogos dentro desse mundo, ela já é experiente, ela já se estabelece muito bem. Então a gente acaba criando uma dificuldade de criar uma ligação com ela. A ligação com ela fica mais pelo mistério de por que ela participa dos jogos. Então eu acredito que o autor desse anime, ele foi muito corajoso em querer realmente te colocar no meio já como se você visse no meio da temporada, no meio da jornada. Você conhecia ela já nesse mistério. Ele tinha que ter muita confiança que ele é muito bom em escrever mistério, tem um desenvolvimento ótimo pra gente poder estabelecer sobre isso, algo que não acontece. E por isso que esse anime ele tem um grande potencial, ele poderia ser muito melhor do que ele foi, e acabou sendo só aquele anime mediano, gostoso de assistir, por causa que ele tem bons jogos que fazem com que você fique preso e pensando, nossa, o que vai acontecer aqui e ali? Mais do que as discussões, mais do que o personagem, mais do que o mundo, a ambientação é interessante e os jogos conseguem ser interessantes a ponto de você pensar, quero ver esse próximo jogo. Então é isso que gera entretenimento. Isso é que vale a pena ver o anime. Porque personagem, história, discussão, que deveria ser o ponto principal aqui, eles não conseguem desenvolver muito bem. E por isso que eu não acho o anime ruim, mas também não acho ele tão bom. Eu acho que ele foi para um caminho que ele devia desenvolver muito bem o mistério, ele não sabia fazer isso, ainda mais no mundo. Eu já mencionei algumas obras que falam sobre isso. Falam sobre a escolha da morte, falam sobre você participar de jogos mortais por causa de algo que você fez no seu passado, ou algo que você fez para tentar realmente ganhar um dinheiro. Já falou sobre isso. Esses exemplos que eu dei são muito bons. Outro exemplo que eu não dei, mas podia falar, é um anime muito famoso, que as pessoas hoje esquecem, mas na época fazia sucesso, que é o Death Parade, que também tem uma ideia de jogos mortais. Mas lá também trabalham melhor os personagens do mundo, o sentido da vida, o que vale a pena você perder a vida ou não. Aqui parece que eles têm tudo isso, têm potencial e não trabalham. Porque cada jogo vai mudando os personagens, aí você tem que considerar que os personagens vão te cativar a querer ver aquele jogo. Então esse é o problema dessa obra para mim. Ele tem personagens que poderiam ser melhor trabalhados e infelizmente não conseguem ser tão bem trabalhados assim. Isso, na minha opinião, acaba sim se tornando um problema. O mistério, ele não é ruim, mas ele não é tão bem desenvolvido como poderia ser que é.
você tá tirando vida de pessoas, você tá brincando com a vida de pessoas, até onde isso é correto, até onde isso é ético, até onde você vai para poder chegar no fim daquele jogo. Você mataria alguém para chegar no fim daquele jogo? É interessante, mas, de novo, a gente já viu várias vezes aqui, não traz nada de novo para discussão. Quando o anime vai se desenvolvendo, ele termina com uma virada para você pensar, olha, vai ter mais temporada, a gente vai para um outro caminho agora. Um caminho que a gente sabe qual que é, o de destruir o jogo. Então esse é o problema dessa obra. Ele tem uma ideia boa que não é tão bem executada assim. Personagens são ruins? Não. Só que não são super cativantes. A história é ruim? Não. A gente já viu outras vezes, mas não é ruim. A discussão é ruim? Não, mas a gente já viu em outros lugares feito de maneira melhor. Então esse é o problema. Parece que tudo que ele entrega aqui foi feito de maneira melhor em outro lugar. Por isso que um dos melhores episódios do anime é o primeiro. Porque o primeiro ele engloba todo um jogo e o episódio é o maior da série com 43 minutos de duração. Fizeram isso para englobar um jogo e meio que para te estabelecer como vai funcionar esse mundo. E é muito bom, porque a animação me chamou muita atenção no começo e até o final chama atenção. Porque a brincadeira da animação aqui é mudar estilo de animação ao longo dos jogos. Isso já é super interessante, chama muito minha atenção. Misturado com outro fator que é, ele também fala muito sobre a personalidade de cada um. Quando a personagem principal vai tendo relações mais com os personagens, mas parece que a animação vai ficando limpa. Parece que até um certo ponto estão borrados porque ela não quer ter relação com eles. Quando mais ela vai conhecendo, mas a animação vai se clareando pra gente conhecer mais daqueles personagens. Uma ideia esteticamente muito interessante, mas que não podia ficar só na estética. A parte da história também tinha que funcionar. A trilha sonora também funciona muito bem. A gente coloca no clima dos jogos, mas precisava também que o em volta funcionasse bem. A gente precisa ter características isoladas que funcionem bem, mesmo sendo importantes, e o principal, que é a história, os personagens, as discussões, não serem tão bem trabalhadas. De novo, eu recomendo que você assista, porque as discussões ainda são interessantes, mesmo que mal desenvolvidas, e os jogos são bons, os jogos te prendem, então isso acaba fazendo com que vale a pena. Mas, de novo, eu acho que eu fico mais decepcionado do que triste com ele, porque eu vejo que tinha um potencial para ser melhor, tanto porque você vê que os personagens são interessantes, as discussões estão ali, o mundo é muito rico e a ambientação é bem construída em certo ponto, mas principalmente porque eu já vi essa discussão ser feita em outros lugares de maneira melhor. Eu imagino que aqui também poderia acontecer isso. Concluindo, jogando Jogos da Morte para colocar comida na mesa tinha muito potencial e eu não acho um anime ruim. Só acho que ele poderia ser melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho jogando Jogos da Morte para poder colocar comida na mesa com uma nota 6 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime jogando Jogos da Morte para colocar comida na mesa? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.